Olá, querida irmã, querido irmão. Estava eu aqui lendo o livro Nosso Lar, este que faz parte do nosso programa, porque estamos no espírito da letra desenvolvendo cada capítulo com as peculiaridades, os ensinamentos que André Luiz deixou por debaixo, não é? Debaixo da letra. Por isso que o nosso programa tem esse nome, você sabe. Mas eu sempre falo isso porque tem sempre audiência nova. Você que está chegando agora pela primeira vez assistindo o nosso encontro, poderá saber que o espírito da letra tem essa finalidade. Analisar a obra de André Luiz, não só na superfície das frases, mas tirar os ensinamentos. E olha, são muitos, viu? Vocês que já estão há mais tempo sabem disso, não é? Hoje nós vamos para o capítulo 35, o encontro singular. Vocês se lembram que a caravana dos samaritanos chegou, eles começaram a ajudar, descarregaram as pessoas, o André Luiz ficou lá conversando com uma velhinha, depois encaminharam a velhinha, e então, agora, André Luiz está relatando, acompanhe o texto, olha, guardavam-se os petrechos da excursão e recolhiam-se os animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André! Você aqui, muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido. Ora, quem que me conhece aqui? Não tenho nem conhecido. Mas que gente fofoqueira, já falou que eu estou aqui, mas não tenho ninguém que sabe que eu estou aqui. Voltei-me surpreendido. O André Luiz fala, o negócio do fofoqueiro fui eu que inventei, viu? Não está lá no texto não, mas é para dar um pouquinho de emoção na coisa, né? Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que falava comigo o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como um negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Puxa vida, não conheço ninguém aqui. E o primeiro que eu encontro é justamente um cara que meu pai enfiou no buraco. Que desgraça minha. Deve ter pensado isso o André Luiz, né? Porque, olha, justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao seu gesto afetuoso, mas a lembrança do passado me paralisava de imediato. Não podia fingir mais, naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, meu constrangimento, veio em meu socorro, acrescentando, francamente, André, eu ignorava que você tivesse deixado o corpo, que estava muito longe de pensar que eu o encontraria em nosso lar. E então, percebendo a sua amabilidade espontânea, eu o abracei comovido, diz André, murmurando palavras de reconhecimento. Quis, veja bem, olha só o que ele fala, quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, que levou Silveira ao extremo de uma falência desastrosa. Agora vocês vão ver a lembrança dos nossos atos viva em nós. Bastou André encontrar com Silveira, você vai ver como ele conta tudo o que aconteceu com ele no passado, quando ele estava na terra. Naquele instante, eu revia mentalmente a imagem do passado. Ele chama aqui o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Eu parecia que ouvia ainda a senhora Silveira, aquela que foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido, este Silveira agora, que eu estou vendo aqui, ele estava acamado havia muito tempo e agravava-lhe a penura a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável de recursos. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia um pouco mais de prazo, pedia moratória por algum período, implorava concessões.
que eram concessões justas. Ela se humilhava, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como se rogasse de uma outra mulher o entendimento e o socorro. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai que esquecesse os documentos assinados. Não faça isso, querido. Não mova nenhuma ação judicial contra eles. Meu pai, porém, habituado a grandes transações e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição de Silveira, um pobre retalhista, que vendia, né, as coisas que comprava em atacado, vendia no varejo. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e o amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos que haviam sido contraídos, não havia outra alternativa. Ele iria exigi-los conforme tinham sido acertados. Haveriam de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Ele, o pai de André, afirmava que não podia quebrar as normas nem abrir precedentes no seu estabelecimento comercial. Não, a senhora sabe, eu sou muito honesto, sou muito rigoroso, sou muito justo, eu pago as minhas contas sem atraso, eu não posso abrir nenhum precedente nessa nossa maneira de agir, porque isso é o correto, e infelizmente não vou poder fazer isso com o seu marido. E para consolar a pobre mulher, comentava a situação de outros clientes que, segundo a visão dele, estavam em piores condições que a do próprio Silveira. Como se isso fosse consolo, né? Tem o fulano que está bem pior que o seu marido, o outro então está muito, muito, muito pior. Lembrei os olhares de simpatia que a minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai mantivera profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, ele repreendeu minha mãe com rigor, proibindo-lhe qualquer intromissão nas esferas de seus negócios comerciais. Olha que coisa linda, não? Coisa boa, gente generosa, gente que fez essas coisas sem precisar, porque o pai dele era rico. Podia ter concedido a uma mulher que foi humilhar-se pedindo amparo. Isso tudo, olha, no pensamento do André Luiz, hein? No próximo bloco você vai ver como não foi fácil para André enfrentar a si mesmo e como deverá ser conosco também o dia que tivermos que estar diante das pessoas que nós prejudicamos, não é mesmo? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje o capítulo 35, Encontro Singular. Certamente você deve, nesse instante, estar pensando: quantas mocinhas lá no passado ficaram chorando por sua causa? Quantos rapazes sonharam em constituir uma família sob a sua sedução, o seu jeito todo dengoso, e acabaram sem a sua companhia feminina, sem aquele carinho, porque você os trocou por outros. Quantas pessoas nós ludibriamos no afeto, às vezes até produzindo males terríveis de se recomporem, achando que isso não seria problema, que isso o tempo se incumbiria de apagar, que ninguém ia ficar sabendo, que nós não teríamos que prestar contas de nada disso, não é? Agora você está vendo o que acontece com o André Luiz quando encontra o Silveira. Imediatamente, tudo volta à sua mente, à sua memória, a ideia da responsabilidade. Aí você já está coçando a cabeça, né? Ai meu Deus, se eu tiver uma fila de mulher me esperando, ou uma fila de rapazes me esperando do lado de lá para eu ter que pedir desculpa, eu acho que eu vou pedir para não morrer. Não é? Mas as coisas não são assim.
Então, André continua contando, acompanhe o texto. A pobre família do Silveira teve que arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável, que era meu pai. Naquele momento, queria desculpar-me e, todavia, não encontrava palavras que fossem exatas, porque naquela época eu também encorajara meu pai a consumar, a fazer o iníquo atentado, a fazer aquilo daquele jeito mesmo. Eu considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e, com a minha opinião, com o meu apoio, eu o induzira, eu o fortalecera, eu o estimulara a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade se apossara de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos da minha casa, do meu nome, do meu patrimônio e nada mais. E nesse ponto, tinha sido inexorável, inabalável, irredutível, inútil qualquer argumentação da minha mãe. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado o recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família que, por certo, deveria nos odiar. Essas lembranças, essas reminiscências, estavam alinhadas no meu cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal conseguia disfarçar o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade, perguntando: "E aí, André? André, e aí? Tem visitado o velho?" O velho era o pai, justamente aquele homem despótico, aquele homem rico e avarento. E você, André, tem visitado o velho? Aquela pergunta, evidenciando um espontâneo carinho, aumentava a minha vergonha, o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, eu não conseguira ainda a satisfação dessa vontade. Silveira percebeu o meu constrangimento e, com pena de mim, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Me abraçou cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Eu então, André, diante dele mesmo, do seu passado, das suas lembranças ruins, procurei quem que ele procurou? A Narcisa. Ansioso para ouvir os seus conselhos. E então eu lhe expus a ocorrência, detalhando todos os acontecimentos da terra. Ela me ouviu com paciência e depois respondeu com carinho: "Não estranho o fato, André. Há tempos atrás eu também me vi nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que eu ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual." Veja só, ela também passou por isso. E tenham certeza, nós também passaremos por isso. O inquilino que você não deu chance para continuar habitando uma casa que você poderia ter deixado, diminuindo o aluguel um pouquinho para cooperar com ele, mas não, pôs na rua. Aquela pessoa intransigente que nós sempre fomos na defesa dos nossos direitos e que não permitíamos que ninguém tirasse, uma casquinha da nossa atmosfera de poder, prejudicando os outros. Então, estas pessoas estão no nosso ontem, mas estão no nosso eu, no nosso presente. E isto André Luiz viu na hora. E a Narcisa conta para ele que, olha, é uma bênção quando você pode refazer aquilo que ficou mal feito em uma nova relação, transformando os equívocos
e diminuindo as distâncias. É uma bênção de Deus. E então Narcisa pergunta para o André assim, direto, de maneira incisiva. E então, André, você aproveitou essa bela oportunidade? E André ficou, ué, aproveitou? Mas o que você quer dizer com isso, Narcisa? Aproveitou, eu vi ele lá, falei um pouquinho com ele, mas aproveitou de que jeito? Ora, André, você se desculpou com o Silveira? Olha, é uma grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando como o antigo ofensor de Silveira, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace Silveira de outra maneira. Aproveite o momento, hein? Porque Silveira é o culpadíssimo e talvez você não tenha uma outra chance tão cedo de encontrar-se com ele. E eu estava indeciso. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Você também, não é? Vai, fica aqui, vai e vai fazer o quê? Tem medo de pedir desculpa, não é? Nós temos temos coragem de fazer, mas não gostamos de pedir desculpa. Você vai ver no próximo bloco como o André, então, resolveu agir. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Capítulo 35. Encontro singular André Luiz está tendo, não com o Silveira. André Luiz está tendo um encontro singular com ele mesmo, com o seu passado. E agora que isto o tocou de maneira perturbadora, porque ele se lembrou das coisas erradas que envolveram ele, seu pai e o próprio Silveira, ele correu contar o fato a Narcisa e obteve de Narcisa o conselho: vá lá, André, peça desculpa. Silveira é muito ocupado, você não terá facilidade de encontrá-lo novamente, ter uma nova oportunidade de pedir desculpas. Só que André ficou indeciso. Nós geralmente, queridas irmãs, queridos irmãos, temos coragem para ofender. Temos certeza, decisão para falar o que nós temos vontade para os outros. Mas na hora de corrigir, aí a gente não tem tanta convicção assim, não é? Aí a gente não tem tanto empenho, nem tanta determinação, porque a gente tem medo que a pessoa não nos aceite, não compreenda a nossa humilhação em pedir desculpa. O nosso orgulho dói, é isso que acontece. Nós, orgulhosos, não queremos ficar com a mão estendida sem que a outra pessoa nos cumprimente e a gente caia no ridículo. André Luiz estava temendo isto. Então acompanhe o texto agora, indo para o fim do capítulo 35, o que Narcisa diz a ele. Não tema insucessos, André. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede tudo o que se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam elas, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Diante dessas palavras, não vacilei mais. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando que perdoasse a meu pai e a mim também as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, Silveira? Indaguei, perguntando e acentuando. Nós estávamos cegos. Em um tal estado, não conseguíamos visualizar senão o nosso próprio interesse. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente o homem pode afastar-se do mau caminho. Veja só, que coragem, não? Nós estávamos cegos. Quando o dinheiro se alia à vaidade, o homem não se afasta do mau caminho. E ele, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem existirá na terra isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que eu vivi sem errar? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor.
Nós lhe devemos, eu e meus filhos, abençoadas lições de esforço pessoal. Se ele não tivesse tomado aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Ficaríamos perdidos, gastando, passeando, comprando, viajando, iludidos, acreditando que o dinheiro era o mais importante. Quando seu pai nos tirou essa oportunidade, ele nos abriu a porta da dificuldade que nos educou a sermos espíritos mais retos, espiritualmente mais preparados. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana, André. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes, André. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando, olhando emocionado os meus olhos úmidos, me afagou paternalmente e disse: não perca tempo com isso. Em breve, André, quero ter a alegria, a satisfação de visitar seu pai junto com você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegrias novas, uma nova força na minha alma. Pareceu-me que num dos estranhos departamentos, numa das estranhas salinhas, lá escondidas, escuras do fundo do meu ser, ali acendera-se uma luz divina para sempre. É assim que nós nos sentiremos, queridas irmãs, quando tivermos coragem de atuar no sentido de corrigir nossos equívocos. Quando, mais do que apenas deixar de cometer erros, nós passarmos a ir aos erros cometidos e refazer o caminho procurando acertar. Nós já somos doutorados em vícios, nós já fizemos a faculdade da agressão, já nos diplomamos nos excessos, já criamos para nós pós-graduação em vítimas, que nós deixamos por onde passamos. Agora precisamos nos matricular no pré-primário do perdão, no primeiro ano do entendimento, na responsabilidade de sermos bons alunos que vão fazer o que devem e não aquilo que tem vontade. Entender essas realidades, queridas irmãs, queridos irmãos, significa que nosso encontro conosco mesmo não será tão doloroso como haverá de ser se nós nos acharmos bonzinhos e tivermos que nos defrontar com o nosso passado, com as pessoas que ferimos, com as vítimas dos nossos atos. Encontro singular não é, como eu disse, o de André Luiz com Silveira. Encontro singular é o dele com seu próprio equívoco. Por mais que o tempo tenha passado, isso não se apaga da memória de ninguém. Por isso, se você tem na consciência a lembrança de gente que ficou chorando por sua causa, pessoas que você deixou grávidas pelo caminho, homens que se encantaram com a sua beleza, com a sua maneira de ser e depois você os desiludiu, filhos abandonados, pais colocados no asilo e lá mortos pela nossa indiferença, familiares que nós desprezamos. Corrija isto antes de ter que encontrar com eles do lado de lá, porque isso vai ser doloroso, muito pior do que foi com André Luiz. Que o capítulo 35 nos ajude a acertar enquanto há tempo. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por você estar acessando os capítulos anteriores, estar entrando na TV Alvorada Espírita, na TV Mundo Maior, estar indo buscar informações. O Espírito da Letra se despede de você nesse momento, convidando para o próximo capítulo. Semana que vem a gente continua. Muito obrigado e muita paz.